No capítulo anterior, Vulcan pergunta se todos os orcs dessa área foram derrotados, Hyoki diz que sim. Então ele fala que Mihoi esperou muito tempo e que agora está na hora dela comer. Vulcan pergunta se ele não deveria remover o fígado antes que ela coma. Então Hyoki concorda falando que Mihoi ainda é um bebê. No entanto, em seguida Mihoi rapidamente devora todos os corpos dos orcs. Vulcan revela que lutou contra o dragão muito forte. Bastante irritado, Hyoki questiona se um dos 4 imperadores está nesse lugar. Então Vulcan pede para ele se acalmar, pois estava emitindo muita energia demônica no meio da rua. Em seguida, Hyoki começa a tossir sangue e se questiona se isso é um efeito colateral da gula. Ao abrir a tela de status, Hyoki percebe que o poder sagrado subiu para o nível 2 em poucos dias. No entanto, ele sabia que essa pequena quantidade de poder só seria suficiente para um ataque, então ele pensa que ela será um trunfo letal, que só será usado em caso de extrema emergência. Vulcan então pergunta o que Hyoki vai fazer agora, e ele fala que vai conhecer esse tal de Hedrick. Pessoal, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, deixarei uma playlist fixada abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Vulcan fala que foi nesse lugar que ele lutou contra Hedrick. Então ele comenta que esse cara não subiu nenhum andar e era como se ele estivesse esperando por alguém. Hyoki estava bastante ansioso para conhecer esse matador de dragões, e ele pensa que deve ter alguma razão pela qual esse cara ficou parado no 10º andar por tanto tempo. Hyoki começa a acreditar que isso tem alguma coisa a ver com Uriel, então Vulcan chama Hyoki falando que sentiu a presença dele, e assim que eles saem do beco encontram Hedrick. Ao observá-lo, Hyoki tem certeza de que ele é um dragão, e com isso ele fala que irá conversar com ele. Vulcan pergunta se ele vai falar diretamente com esse cara, então Vulcan comenta que seja por causa de Hyoki que ele esteja esperando, e assim o assunto deles pode levar a uma grande batalha. Hyoki pergunta e daí, onde ele não se importa de lutar contra esse cara, então Vulcan fala que já que é assim, se Hyoki quiser lutar, não coloque ele no meio dessa luta e deixe ele em paz. Hyoki fala que Vulcan tem medo de Hedrick, então ele pergunta se é porque ele lutou contra esse cara e escapou com medo da força dele. Vulcan se irrita e fala que ele é o primeiro mestre de almas e que ele não tem medo de ninguém. Que eles não esperavam que Hedrick estava ouvindo tudo. E ele se lembra de seu passado quando ainda era humano e que ele escutou uma voz falando que no 10º andar havia alguém capaz de realizar seu desejo e com isso era só esperar por ele. Logo em seguida, Hyoki aparece diante de Hedrick, então Hedrick fala que estava esperando o Hyoki vir falar com ele, então ele olha para Vulcan e fala que o conhece, e em seguida Hedrick fala que Hyoki parece muito fraco. Hyoki fala que Hedrick não deve julgar um livro pela capa, pois para ele superá-lo é uma questão de tempo. Hedrick fala que tem muitos olhos nesse lugar para isso, e após eles caminharem um pouco, Hedrick fala que chegaram ao local, então Hyoki fala que não tem nada desse lugar, onde tinha vários outros becos próximos à praça. Então ele pergunta por que vieram para esse lugar tão longe, mas para a surpresa de Hyoki, logo em seguida Hedrick começa a entrar em um portal, e após todos entrarem, Hyoki pergunta onde é esse lugar. Então Hedrick fala que é a área escondida do 10º andar, e nem mesmo os olhos dos tiranos dos demônios podem chegar a esse lugar. Em seguida Hedrick fala que vai direto ao ponto, e ele diz que quer exterminar todos os dragões que existem na torre, e pergunta se Hyoki está pronto para ir com ele em busca desse objetivo. Hyoki começa a rir e questiona se esse não é um sonho estúpido. Hedrick, irritado, pergunta o que é que ele está chamando de estúpido. Então Vulcan fala que esse cara é um monstro que está em outro nível, e ele pergunta por que Hyoki está o irritando. Hyoki fala com Vulcan por telepatia, mandando ele ficar calmo, e diz que ele tem um plano. Hyoki fala que não sabe qual é a situação de Hedrick, mas ele tem um palpite de como ele tenha chegado a essa situação. Hyoki fala que tem certeza que Hedrick também não sabe, então ele diz que os bastardos que mataram eles foram os 4 imperadores. Ele fala que não se importa de Hedrick ter ficado obcecado pelos dragões, mas isso não é o suficiente para ele, pois ele irá matar todos os bastardos que ferraram com ele, mesmo se for os 4 imperadores. Então Hyoki aponta para Hedrick e diz que seu objetivo é muito pequeno para ele ajudá-lo, então ele fala que Hedrick não tem qualificações para ele acompanhá-lo. Hedrick fala que isso é impossível e pergunta se Hyoki realmente planeja lutar sozinho contra os 4 imperadores e que isso é loucura. Hyoki menciona que eles são iguais pois foram mortos e voltaram à vida e que esses bastardos estão por trás de suas mortes. Em seguida Hedrick começa a rir muito dizendo que ele está certo, e assim pede desculpas e afirma que tem certeza que Hyoki é a pessoa profetizada que Uriel havia mencionado. Então Hyoki fica surpreso e se pergunta se Uriel já havia entrado em contato com esse cara também.
Então Henrique fala que isso é ótimo, pois verificará pessoalmente e testará a solução para ver se tudo isso é verdade ou se é apenas um blefe. Logo em seguida, outro cara aparece perguntando se ele está causando confusão novamente nesse lugar, questionando se ele não terminou o que tinha para fazer. O que pergunta quem é esse cara, e ao olhar para ele tem uma surpresa, e Henrique explica que esse é o ferreiro que mora nesse lugar, e foi ele que fez a sua espada. O ferreiro comenta que Henrique deveria ter ido embora após pegar sua espada, e pergunta por que ele voltou novamente. E o que pensa que isso é impossível, pois esse ferreiro era um Oni. Então o ferreiro menciona que é uma combinação bem estranha, um espírito e uma criatura mística. Ele pergunta quem é esse sujeito, então Ryuki questiona se ele está vivo, e o ferreiro responde que ele é um bastardo que não respeita mais os velhos, afirmando que está vivo. Então ele pergunta se Ryuki tem alguma reclamação, e Ryuki diz que não foi o que ele queria dizer, e que estava apenas perguntando como ele conseguiu sobreviver ao desastre. Ao ouvir as palavras de Ryuki, o ferreiro se irrita e decide atacá-lo, perguntando se ele é a pessoa que queimou a sua vila. No entanto, Henrique o para. Então o ferreiro pede para Henrique soltá-lo, dizendo que esse cara foi quem queimou a sua vila. Henrique pede para o ferreiro se acalmar e menciona que esse cara tem a mesma história que a dele. O cão pergunta ao ferreiro se ele conhece uma Oni chamada Haryu, deixando o ferreiro surpreso e pergunta como ele conhece Haryu. Pouco tempo depois, o ferreiro pergunta se Haryu está viva. Henrique pensa que é surpreendente que uma coincidência como essa aconteça. Então o ferreiro fala que no primeiro dia do festival tradicional da vila, todos os Oni da torre foram para o andar 100, mas devido à sua idade ele estava doente na época, então ele permaneceu nesse lugar, e foi por causa disso que ele sobreviveu. Então ele pergunta onde Haryu está agora e se ela está segura, e Yoki responde que ela está no 9º andar, e que eles irão encontrá-la em breve. Com isso o ferreiro pergunta se essa máscara que Ryuki está é de Haryu. Então Ryuki confirma dizendo que foi um pagamento por ter salvado a vida dela, e Hideki pergunta se essa Haryu é forte. Ryuki confirma e diz que ela ainda está crescendo, mas provavelmente é mais forte do que aqueles em uma batalha de 1 contra 1. Hideki pergunta se ela é apenas um membro temporário do grupo dele, ou é um membro permanente. Ryuki fala que eles vão se mover junto até o final, pois ele aceitou a máscara dela e decidiu se vingar junto com Haryu. Ao ouvir as palavras de Ryuki, o ferreiro agradece a ele. Então o ferreiro se apresenta como Geno, sendo o ferreiro do vilarejo, e com isso ele vai fazer tudo o que puder para ajudá-los. Então ele pede para reconstruir o vilarejo com Haryu. Vulcan pensa que Ryuki não sabe que aceitar a máscara é equivalente a aceitar a proposta. Então Geno fala que Ryuki pode levar qualquer arma dessa loja. Então Ryuki fala que são boas armas, onde elas estão em um nível muito mais alto do que as que Goldilish conseguiu. Então Hideki fala que Geno é o melhor ferreiro Oni, e com isso é claro que estão em outro nível. Em seguida eles decidem partir, e ao se despedir do velho, Ryuki percebe que ele estava dormindo, e Henrique fala que parece que ele finalmente relaxou depois de ter ouvido que havia sobreviventes, onde ele não descansou confortável desde o que aconteceu. Ryuki fala que vai trazer Haryu da próxima vez que encontrá-la, onde ele pensa que Haryu pode obter alguma força após conhecer Geno. Logo em seguida, o Vulcan avisa para Ryuki tomar cuidado, onde ele acaba recebendo um ataque, mas por sorte ele consegue desviar a tempo. E Hideki fala que ele tem bons reflexos e, como ele tinha falado antes, vai testá-lo agora mesmo. Ele então diz que se Ryuki não tiver habilidade suficiente para sobreviver, então deveria esquecer de ir contra a vontade de Deus. Então Ryuki começa a rir e fala para ele não se enganar, pois irá testá-lo também. Ryuki chama Henrique de matador de dragões, e assim eles começam uma batalha intensa. Então Ryuki rapidamente ordena que seus esqueletos ataquem Henrique. No entanto, Henrique facilmente elimina os espíritos. Em seguida, Ryuki convoca várias adagas, mas Henrique também consegue defender sem dificuldade, e é nesse momento que Ryuki com sua velocidade tenta acertar um ataque em Henrique. No entanto, Henrique rapidamente desvia, e Ryuki fica surpreso por ele conseguir desviar tão facilmente do seu ataque, e após isso Henrique segura Ryuki e joga ele para longe. Henrique questiona se ele é um necromante, mas fala que de acordo com seu título, Ryuki ainda é bem formidável. Entretanto, ele diz que por causa dessa característica surgiu um problema, onde por ele ter apenas um monstro no 10º andar, se torna uma força ineficiente. Mas para a surpresa de Henrique, Vulcan já estava atrás dele e pergunta se o primeiro mestre dos espíritos serve prendendo Henrique. Em seguida, Ryuki convoca uma lança e ele fala que essa é sua técnica mágica mais forte, onde ele tinha cortado um orc guerreiro ao meio. E no momento que Ryuki iria lançar seu ataque, Vulcan assustado começa a perceber uma coisa,
e pergunta se a espada dele é a Doji-chan. Logo em seguida, Hendrik destrói as correntes, então Vulcan grita para Ryuki desviar, e assim Hendrik lança seu ataque poderoso com sua espada, destruindo a magia de Ryuki ao meio. Após Hendrik acertar Vulcan, questionando se ele é o soldado mais forte de Ryuki, e assim vai rapidamente em direção a ele, dizendo que isso chegou ao fim. Entretanto, para sua surpresa, Ryuki consegue desviar do ataque e lança várias flechas, mas nenhum acerta Hendrik. Então ele fala que em comparação à habilidade da sua espada, seu arco era muito ruim. No entanto, era isso que Ryuki queria, onde ele usa sua magia para fazer as flechas ricochetear e finalmente consegue acertar Hendrik. Ao perceber que acertou um ataque crítico, Ryuki pensa que precisa acabar com isso agora. Ele pensa que só conseguiu conter os efeitos colaterais quando usou isso com Ryu, mas ele diz que dessa vez vai ter sucesso, e assim ele ativa o poder da sua máscara. Entretanto, quando ele se aproxima de Hendrik, ele libera um forte poder criando um tornado de fogo. Ryuki fala que perdeu sua chance e que esse cara não vai morrer facilmente. Então Hendrik começa a rir dizendo que Ryuki é forte, e assim ele começa a conjurar uma poderosa habilidade. Rapidamente Ryuki percebe que isso é muito ruim, onde mesmo que ele possa acompanhá-lo com sua previsão de batalha, a falta de velocidade lhe atrapalhará. Ele sabia que se isso acontecer certamente irá morrer, e devido a isso ele usa sua máscara da raposa. Então é nesse momento que Genou acorda e pergunta o que estava acontecendo, percebendo que Hendrik estava lutando novamente, e logo em seguida a raposa vai em direção à batalha. Genou fala para ela esperar dizendo que esse lugar é perigoso, e Ryuki enquanto esperava Hendrik, para sua surpresa, ele simplesmente desaparece. O que ele não esperava é que Hendrik estava muito rápido e que ele já estava na sua frente e prestes a acertá-lo. E após isso Hendrik fica surpreso e pergunta como Ryuki escapou, pois ele não tinha como escapar do seu ataque. Ryuki com sua velocidade também já estava atrás de Hendrik, então Hendrik começa a rir dizendo que isso é muito bom. E em seguida Ryuki coloca as garras e vai para cima dele. Com isso a batalha se intensifica ainda mais, com eles trocando vários golpes. Então Hendrik fala que os movimentos de Ryuki e sua força não tem comparação com o que estava antes, e ele pergunta se isso é tudo graças à máscara da raposa. Quando Ryuki achava que tinha encontrado uma abertura, percebe que isso era apenas uma armadilha de Hendrik, onde ele fez tudo isso para usar sua magia. Então Ryuki é acertado pela magia de Hendrik, e irritado Ryuki libera o encantamento da máscara. Entretanto Hendrik fica bastante irritado e grita que não está interessado em homens, mas para sua surpresa nesse breve momento, Ryuki com sua velocidade já estava na frente dele novamente. Ryuki pensa que chegou a essa distância, então em vez de usar alguma arma estúpida, ele vai acabar com ele com apenas um golpe. Assim Ryuki começa a conjurar todas as habilidades que possui e foca em seu punho, e ele está usando todo o poder que tinha, e assim diz que vai acabar com isso, dando um poderoso golpe diretamente em Hendrik. Após acertá-lo causa enorme destruição, e em seguida Vulcan acorda e pergunta como a batalha terminou, e para sua surpresa ele vê Ryuki ainda de pé, entretanto bastante ferido. Ryuki pensa que gastou todas as suas forças e nem consegue mais se mover, onde deveria ter acabado com ele nesse golpe, mas Hendrik conseguiu suportar. No entanto, para sua surpresa Hendrik fala que Ryuki está aceito, e Ryuki irritado fala que Hendrik não foi aprovado, dizendo que ele fracassou no exame. E Hendrik fala que não esperava que iria falhar no teste, mas ele fala que isso é ótimo, onde vai tomar a decisão quando vê a última marcação. Hendrik fala que gostou de Ryuki e com isso vai fazer tudo para passar, então Ryuki pede para ele esperar, dizendo que não pode se mover agora. Entretanto, mesmo assim Hendrik conjura uma poderosa habilidade, e ao ver isso Ryuki fala que ele passou. Após passar algum tempo desacordado, Ryuki finalmente acorda, e ainda bastante dolorido, Vulcan diz para ele não se esforçar muito, afirmando que ele tem sorte de ter conhecido Uriel e recebido os poderes divinos. Então Vulcan fala para Ryuki que se ele não tivesse esse poder divino, o seu corpo não teria aguentado, que provavelmente agora ele estaria morto. Ryuki responde a Vulcan pedindo que não subestime, e afirma que quando se recuperar mostrará para ele. Em seguida Hendrik aparece e pergunta como Ryuki está se sentindo, e Vulcan se desculpa com Hendrik sobre o que tinha acontecido antes na batalha deles, e Hendrik responde que não se importa com isso, e diz que agora eles estão no mesmo barco, e que eles devem esquecer o que aconteceu no passado. Então Vulcan fica feliz com isso e pensa que durante a batalha, Hendrik parecia ser bastante parecido com Ryuki, mas agora conversando com ele percebe que são pessoas diferentes. Ryuki fica irritado e diz que na próxima vez vai vencer a batalha,
Então Hendrik pensa que isso realmente vai acontecer. Após isso, Ryuk expressa o desejo de ouvir a história do passado de Hendrik e também sobre sua morte. Hendrik conta que sua família e sua cidade foram destruídos por dragões, mas por algum milagre ele saiu vivo desse desastre, e após isso tudo que lhe restou foi o ódio pelos chifres e escamas, e foi então onde ele começou a subir a torre com os outros desafiantes e finalmente conseguir as habilidades para concluir o seu desejo. Ryuk comenta que lembra de um de seus amigos, então Hendrik lembra que ao chegar ao andar 600, finalmente matou o dragão e iniciou sua vingança. Ryuk pergunta se foi daí que ele começou a caçar um dos 4 imperadores. Hendrik confirma, mas revela que começaram a caçá-lo de todas as formas possíveis. Então Ryuk comenta que parece ser uma situação difícil, e Hendrik diz que sua vida se tornou um inferno, e que essa é sua história. E além disso ele revela que quanto mais forte se torna, mais alto sobe nos andares, e menos eficazes se tornam as punições. E depois de chegar ao andar 800, e ao centro principal, a punição desaparecerá completamente. Ryuk sabe que a punição é um sistema que evita que um desafiante de alto nível monopolize a torre, limitando as habilidades de um desafiante de alto nível se ele descesse de um andar superior para um andar inferior. E é por isso que ele conseguiu enfrentar o Goldilish. Se a punição não tivesse sido aplicada a ele naquele momento, Ryuk teria morrido com um único ataque. Ryuk surpreso pergunta até que andar Hendrik chegou, e ele revela que conseguiu chegar até o andar 900, e foi nesse momento que sua jornada chegou ao fim. Ryuk pensa que esse cara realmente estava destinado a conquistar a torre, e Hendrik fala que os 4 imperadores foram uma grande força para perseguir e eliminá-lo, e no final ele não conseguiu resistir a dezenas de seguidores dos 4 imperadores e morreu. Ele também fala que isso é uma ironia do destino, onde todas as raças que ele poderia se tornar, ele foi revivido como o corpo de um dragão. Ryuk fala que não deve ter sido fácil para ele, e Hendrik fala que no começo tentou tirar sua própria vida, mas devido a esse corpo ser muito resistente, ele não conseguiu fazer isso, e com isso ele decidiu seguir o seu destino e usar esse corpo para conseguir sua vingança. E ele pergunta quando Ryuk vai começar a escalar novamente, já que ele tinha falado que estava esperando a menina chamada Haryu. Ryuk pergunta se Hendrik vai querer escalar a torre com eles, e Hendrik confirma que Shen não se deveria deixá-lo escalar sozinho, sendo tão fraco assim. Hendrik fala que eles têm bastante em comum, dizendo que no passado morreu porque estava lutando sozinho, e pergunta se Ryuk não é assim também. Então ele diz que eles devem aprender com seus erros, onde eles tivessem lutado lado a lado não teriam morrido. Ryuk confirma dizendo que todos precisam disso, um amigo ou um companheiro que o proteja. Então Hendrik fala que uma ideia veio à sua mente, perguntando por que eles não criam uma guilda, deixando o Ryuk um pouco surpreso. Em outro lugar no andar 600, na guilda Sengoku, uma mulher chega e fala que isso é muito chato, perguntando como isso pode acontecer. Caim fala que a filial Cisne Branco estava no 10º andar e mandou informações interessantes para eles, onde alguém começou um incêndio e transformou tudo em cinza, e a mulher pergunta se isso foi causado por uma pessoa, e Caim revela que, de acordo com as informações recebidas de Bake, isso não foi obra de uma guilda, mas sim de uma única pessoa. A mulher fica surpresa dizendo que, por pior que seja essa pessoa, se ela descer aos andares inferiores como ao 10º andar, a punição seria aplicada a ela. Caim fala que até mesmo a ele, e conhecido como os Nine Star, receberia uma penalidade se descesse ao 10º andar, tornando impossível derrubar uma guilda inteira, e com isso essa pessoa tinha uma força esmagadora e não era adequada para o 10º andar, assim como eles quando estavam subindo a torre pela primeira vez. Então ele fala para ela não se preocupar, dizendo que a força dele ainda está dentro do campo da possibilidade deles. A mulher pergunta se alguém como aquele monstro ressuscitar, qual seria o seu plano, e Caim fala que é só repetir o que aconteceu há 10 anos atrás, matá-lo antes que ele alcance o pico de sua força. Em outro local, a mulher se pergunta por que as missões ficaram tão fáceis, mas fala que isso não importa e decide ir para o próximo objetivo. Voltando para Ryuk, ele fala que formar uma guilda parece ser uma boa ideia, mas menciona que tem um problema. Ele revela que atualmente estava em uma missão feita por Baal, onde antes de chegar ao andar 100 todos deveriam conhecer o seu nome, e se ele criar uma guilda agora irá destruir seu nome em cima dessa guilda. E Hendrik fala que resolver esse problema é fácil, dizendo que Ryuk se tornará o líder da guilda. Então Ryuk fica surpreso com isso. Hendrik fala que desde o começo nunca quis essa posição, pois ele não tinha confiança para ocupá-la sozinho, pois ele não tem personalidade de liderança. Por outro lado, ele fala que Ryuk é um mestre necromante e certamente tem uma excelente personalidade de liderança, já que lidera um exército de monstros ferozes com facilidade.
Yoki fala que ele é muito mais fraco que Hendrik e como líder da guilda ele terá que seguir as suas ordens. E mesmo sendo mais forte, ele pergunta como um cara tão arrogante como Hendrik pode seguir as ordens dele, questionando se Hendrik não tem problemas com isso. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.